E o que eu quero compartilhar com vocês, não sei bem se é uma palavra, é uma impressão. Deus tem trabalhado comigo dessa forma. Ao longo do ano passado e desse ano, Deus tem trazido para mim impressões sobre a igreja. E todas as vezes que Deus coloca uma impressão pela igreja, daquilo que Ele quer fazer, nasce dentro do meu coração um encargo, uma intercessão, uma disposição de enfrentar o que for para que você viva aquilo que Ele tem. Então, de fato, hoje o que eu quero compartilhar é algo que ontem, enquanto eu estava aqui, no primeiro momento do louvor, Deus falou comigo. Ricardo já tinha falado para mim que eu ia ministrar. Eu estava no meu coração desde a semana passada de falar sobre multiplicação, que é algo que Deus tem para nós, que é a palavra. Mas ontem, quando eu estava aqui na hora do louvor, Deus falou assim para mim: esse jejum é um divisor de águas para a igreja. E rapidamente eu sentei ali, comecei a esboçar aquilo que Ele estava falando comigo. E que o Senhor hoje me dê graça para ministrar no seu coração. Porque eu sinto que Deus está transicionando a igreja para um novo tempo. Só que é muito importante que você não receba hoje essas direções de uma maneira natural. Você precisa receber com o teu espírito. Porque é através do Espírito que o Espírito vai testificar no seu coração. E ele vai produzir clareza naquilo que você precisa. Então, o tema do que eu vou compartilhar hoje é quando Deus abre um novo tempo. E eu creio que toda multiplicação dada por Deus, ela é um novo tempo em nossas vidas. E para exemplificar isso, ontem, enquanto eu estava aqui orando, o Senhor falou para mim: medita em Josué atravessando o Rio Jordão. Eu fui e falei: Senhor, mas é uma palavra extensa. Deus está me dando os desafios de palavras extensas. Mas é para aprofundar o conhecimento da igreja. Eu creio que há uma unção nesses dias para nos ensinar aquilo que Deus deseja que a gente ande, viva, creia. Então, você pega ali o contexto dessa passagem de Josué, que conta lá em Josué 3, Josué 4, Josué 5. Você percebe aquilo que Deus tinha para aquele povo. Deus tinha para um povo que foi tirado do Egito uma promessa, que era Canaã. Mas existiu ali uma mentalidade de escravo, que não permitiu aquelas pessoas entrarem em Canaã. E Deus fala o quê? Que uma próxima geração se levantaria e conquistaria. Então, diante desse cenário, com a morte de Moisés, é levantado Josué. Josué era muito medroso. Josué tinha medo de ocupar aquele lugar de liderança. Josué tinha medo, não se sentia capaz de levar aquele povo à conquista. Mas Deus nunca nos chama por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Ele enxergou em nós. E Deus começou um processo ali na vida de Josué. E há uma diferença aqui entre a promessa, você receber uma promessa, e você entrar na promessa. Esse é o ano que Deus nos deu uma palavra de multiplicação. Mas há uma diferença, você receber essa palavra e você de fato se apropriar da multiplicação. E hoje eu quero te mostrar aqui tudo que esse novo tempo vai exigir de você. Para que de uma forma prática, mas espiritual, hoje você saia daqui posicionado. Amém? Então, Josué 3:5 diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas ao vosso meio. É tempo de santificação. Nós estamos no meio de jejum. Santificação fala de separação. Nós estamos separados nesses dias. Não é verdade? E eu quero falar para você que amanhã o Senhor fará maravilhas. No encerrar desse jejum, Deus liberará um novo tempo na sua vida. Você consegue crer isso?
Então, Israel já possuía uma promessa. Diante daquele desafio de Josué levar o povo à conquista de Canaã, Israel já possuía essa promessa há muito tempo. 40 anos se passaram naquele deserto. Talvez você está aqui hoje, mais um jejum, orando pela mesma coisa. Mas eu quero te falar, não é porque não aconteceu que Deus desistiu de fazer. Você precisa ter fé para crer que Ele pode fazer. Então, a promessa ainda não era uma realidade ali. Eles tinham uma palavra, um sonho, mas eles ainda não tinham um cumprimento. Essa geração, eles ouviram aquilo que Deus tinha feito, abrindo o mar, liberando as pragas para aquele povo ser liberto do Egito. Mas aquelas crianças que hoje eram os adultos, ainda não tinham experimentado de um poder transbordante e abundante. E eu quero falar para você que Deus está levando a igreja Videira da Barra Funda para um novo tempo. De você viver coisas abundantes na sua vida. Você precisa encher o seu coração de fé para isso. Então, eles estavam ali, paralisados diante do Jordão. Havia a promessa, mas havia um grande obstáculo. Talvez você entrou nesse jejum com uma palavra, com uma promessa, mas há grandes obstáculos aí à sua frente. E eu quero falar para você, nenhum obstáculo é maior do que aquele que te prometeu. Quem fez a promessa é fiel para cumprir. E aquele povo, você percebe que a coisa mais interessante ali, que Deus, Ele não removeu o obstáculo. Talvez Deus poderia ter criado uma ponte, enviado um barco, mostrado um outro caminho, mas não. Deus deu direções claras para aquele povo. O que deveria ser feito. Como eles passariam por aquele desafio. Sabe por quê? Os desafios, os obstáculos, somente são degraus para a gente crescer em unção. Crescer em autoridade. Crescer em revelação de quem anda conosco. Amém? Então, há momentos em que Deus não tira o desafio da nossa frente, porque Ele deseja revelar a sua glória através de nós. Ele deseja revelar através desses desafios o poder dEle. Então, se você está diante de uma palavra de multiplicação e há áreas da sua vida que hoje você tem escassez, independente se seja ministerial, se seja profissional, eu não sei qual é a área, eu quero falar para você, Deus é fiel para fazer. Você precisa, nesse jejum, decidir se posicionar. E decisão, irmãos, quando a Bíblia diz, lance sobre Jesus toda a sua ansiedade. Você sabia que lançar exige um esforço? Lançar é, eu não aceito esse sentimento de escassez na minha vida. Lançar é eu não aceito ficar debaixo dessa angústia. Então você está lançando longe, entende? E aí sim você consegue ter o descanso. Mas às vezes a gente pensa que lançar é você simplesmente orar, falar, Senhor, está nas suas mãos esse problema. Mas nada muda. Às vezes é um choro, é uma experiência, é um grito, mas é um posicionamento que você fala, eu não aceito mais ficar nesse lugar. Eu não sei qual seja talvez o seu Jordão, mas Deus me disse que nesse jejum Ele estava fazendo a igreja passar pelo Jordão também. Transicionar, passar, percorrer aquele rio, fez com que algo muito importante acontecesse na mentalidade, na identidade daquele povo. Então eu vou mostrar para você aqui aquilo que Deus deseja fazer na sua vida nesses dias. Talvez você está também diante de um Jordão. Qual é o Jordão? O Jordão do medo.
o Jordão da insegurança, o Jordão do conformismo. Tá bom tudo que Deus fez até agora. Mas nunca se esqueça, o bom às vezes é o inimigo do melhor. Quando nós nos contentamos com o bom, nós estamos limitando aquilo que Deus pode fazer. Então, talvez o seu Jordão seja decisões importantes que você precisa tomar nesses dias. Eu não sei qual que é o seu Jordão, seja a multiplicação da sua célula. Não importa qual seja o seu Jordão, porque nesse contexto, o problema não era o Jordão. Sabe qual que era o problema? Aquele povo não atravessar para o outro lado, aonde Deus tinha uma nova vida para eles. Então não importa se há medo no seu coração, não importa se há insegurança, você não pode aceitar ficar aonde você está, porque Deus deseja te levar à conquista. Amém? E para você acessar a multiplicação, você tem ouvido aqui, desde a semana passada, que você precisa de coragem. Coragem. E essa coragem não é algo natural, é algo gerado do Espírito. Então, eu quero mostrar para você aqui o que essa transição exige de você hoje. Porque nós vamos terminar aqui essa palavra hoje, esse momento, com um ato profético. Você vai sair do outro lado do Jordão. Você vai sair desse jejum do outro lado do Jordão para conquistar, para desfrutar da herança que Deus chamou para você. Então, que você possa ter ouvidos de ouvir. O que a palavra de Deus diz? Que o Espírito fala à igreja. Que você tenha ouvidos para ouvir aquilo que Deus quer falar com você nessa noite. E a primeira coisa que nós notamos, eu não vou conseguir ler o contexto inteiro por conta do tempo, mas eu vou te pontuar os versículos. É que um novo tempo, aquela transição, passar pelo Jordão, ele representava uma santificação. Não tem como você ir para a conquista da mesma forma que você está. E santificação não é só pecado. Às vezes nós pensamos que santificação é separação do pecado. Deixa eu falar, não, de tempos em tempos Deus separa a igreja para se santificar, para ir para um novo nível de autoridade. Porque santificação fala de consagração também. Fala de alinhar os nossos princípios, prioridades. Alinhar o nosso coração, preparar o nosso coração para viver aquilo que Deus deseja. Isso é santificação. Então, lá em Josué 3:5, qual que foi a direção de Josué para aquele povo? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Antes do milagre, Deus precisou trabalhar no coração daquele povo. Antes de Deus te dar a conquista, Deus precisa trabalhar no seu coração. Será que se Deus te desse tudo que você tem pedido hoje, o seu caráter sustentaria? Ou você se viraria de costas para Deus? Então, a santificação era o primeiro degrau ali, o primeiro passo para aquele povo conseguir, porque transpor o Jordão não é algo natural, é algo espiritual direcionado por Deus. Então nós precisamos dele. É tempo de santificação. Essa semana o Senhor falou tanto comigo. Eu falei, Senhor, esse semestre vai ser um semestre de consagração. Reformulei já minha agenda toda. Porque eu vou me consagrar. Não é porque eu vou ter fruto pelo meu trabalho. Não, é porque eu quero viver aquilo que Deus tem para mim, reservado para esse semestre. Então, Deus prepara as pessoas antes de entregar a promessa. Mas nós às vezes ficamos tão cegos querendo a promessa. O Senhor ainda não fez na minha vida. E você está pouco se lixando em se preparar.
E como que Deus vai fazer se você não está preparado? Então santificação é para isso. Alinhar. Talvez você vai sair desse jejum, Deus te constranger. Eu fui esses dias, irmãos, participei de um evento que me convidaram. A minha médica me convidou, fui lá estou tentando ganhá-la. Um evento cheio, mulheres muito cheias, sabe, de riquezas, cheias de relevância. Mas foi um lugar que eu encontrei mulheres que tinham coragem de falar: olha, Deus falou que eu me tornei fútil. Olha, o Senhor chacoalhou as minhas escolhas. Sabe por quê? Porque eu estava me perdendo na prosperidade que Deus me deu. Não foi uma, não foi duas. Ela chorando, testemunhando, e aquilo impactou quem estava chegando. Mulheres se converteram ali naquele dia. Por quê? Porque foi um tempo de consagração. Deus está chamando a igreja para uma nova medida. Para que Deus vai nos prosperar, irmãos? Só para a gente desfrutar. Quando a nossa prosperidade é só para nós, ela não tem peso no reino. Então é para isso que a consagração faz. É porque Deus deseja te prosperar, mas Ele alinha o seu coração com dele. Ele coloca limites. Ele fala: eu vou te dar, mas você vai abençoar o outro. Eu vou te multiplicar, mas você vai se constranger com tanta gente que vai chegar perto de você precisando, que você vai dar. É para isso. Então a consagração nos fala desse tempo de separação. Deus estava ali formando um povo capaz de sustentar aquilo que Ele tinha como promessa. E é nessa consagração que começa essa preparação. Muitas pessoas perdem, oram, querendo influência, crescimento, querendo prosperidade, mas poucas oram pedindo maturidade. Poucas oram pedindo para que o Senhor prepare o coração delas. Então nunca se esqueça que a maior preparação para o novo tempo não acontece fora, acontece dentro. É Deus alinhando as nossas prioridades. É Deus alinhando a nossa disposição de segui-lo. Ali começa essa preparação. A segunda coisa, um novo tempo exige seguir a presença de Deus. Então depois que Josué fala para santificar, lá no versículo Josué 3:3, a Bíblia diz assim: e ordenaram ao povo dizendo: quando vires a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas e sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e as seguirei. Será que você tem visto? Porque a arca da aliança representava a presença. Será que você tem conseguido perceber aonde a presença está levando a igreja? Saia do seu lugar. Essa era a direção. A igreja está indo para multiplicação e você fala: eu não tenho disposição. Olha a minha agenda, eu trabalho muito. A arca ia aproximadamente 2.000 côvados à frente. Ela tinha uma distância. Sabe por quê? Para que todos conseguissem enxergar para onde Deus estava conduzindo. Sabe por que a arca tem que ir na nossa frente? Porque se você for muito perto da arca, corre-se o risco de você achar que é você que está dirigindo. Nós temos que ter disposição de obedecer, de ser dependentes de Deus. Há pessoas aqui que não prosperam porque você é mais dependente do seu medo do que da confiança naquilo que Deus já falou para você fazer. Por quê que eles precisavam olhar para a arca? Porque se eles olhassem para o rio, eles iriam esmorecer. Todas as vezes que você olha para o problema, você está falando que, em outras palavras, que o problema é maior do que Deus.
O foco ali precisava se manter na presença. Olha o que o versículo 4 diz: contudo, haja uma distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegais a ela. Sabe por quê? Para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto por tal caminho nunca passaste antes. Deus está abrindo um novo tempo e um caminho para muitos aqui, ao qual você nunca andou antes. Então você precisa aprender a seguir a presença. Porque a presença conhece o caminho. A presença aponta o caminho. A presença sustenta a gente no caminho. Então, se a gente anda muito perto, se a gente acha que a gente pode mandar na nossa vida, se a gente acha que a prosperidade é para a gente viver e desfrutar apenas, sabe o que vai acontecer? A gente vai se perder no caminho. Porque a presença lá na frente, ela sabe. Muitos aqui vão sair daqui amanhã entrando num novo caminho. E eu quero declarar sobre a sua vida. Você vai discernir a presença. Você vai ser guiado por ela. Eu declaro que um temor entrará no seu coração. Um temor, não é medo de ficar para trás. Não é medo de pecar, não. Você vai ter temor de perder a presença. Eu oro constantemente: Senhor, eu acho que eu estou perdendo a presença. Eu quero uma nova medida de santificação, porque eu quero mais da presença. Nós não compramos a presença, mas nós valorizamos ela. E Deus ama estar onde Ele é valorizado. Ele ama se revelar para quem dá valor, peso. Honra é dar peso. Será que nesse jejum você consegue dar peso? Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida. Governa, está aqui. Ou a gente é muito mais rápido, irmãos, para entregar algumas áreas que não funcionam nas mãos de Deus. Senhor, está aqui o problema, resolve. Mas essa área que está boa, eu não quero entregar. Essa área aqui que eu lutei tanto, não, essa área aqui eu quero andar bem pertinho, para eu ter segurança que o Senhor não vai tirar de mim. Que hoje o Espírito fale com você. Uma das maiores distrações do nosso tempo é viver olhando para as circunstâncias. Sabe por quê? Quando nós olhamos para as circunstâncias, nós perdemos o olhar para a presença. Quando Pedro olhou para o vento, o que aconteceu? Ele afundou. Quando Israel olhou para aquele rio, para Jordão, era um rio. Mas Deus deixou claro: não olhe para o rio, olhe para a presença. Olhe para a arca da aliança que está indo à sua frente. Ela é a garantia de que você vai chegar salvo do outro lado. É a presença de Deus que é a garantia de que você vai atravessar o tempo difícil. Irmãos, diante de Deus, eu aprendi isso faz muitos anos atrás. Então, hoje eu não tenho medo mais de passar por dificuldades. Eu tenho medo de não perceber a presença. Porque quando eu percebo a presença, entra uma coragem, entra uma confiança, entra uma paz, porque eu sei que no final tudo vai dar certo. Há pessoas aqui hoje paralisadas, porque você tem olhado mais para as notícias, olhado mais para outras coisas do que olhar para a presença de Deus. Mas hoje Deus vai falar com você, e Ele vai alinhar o seu coração. Que o Espírito já esteja falando com você. Que a doce presença dEle já esteja constrangendo o seu coração. Que Ele já esteja sussurrando dentro de você, dizendo: eu tenho um novo caminho para você. A terceira coisa que nós vimos ali, que aconteceu: Deus fecha ciclos para abrir outros.
Não adianta a gente viver a querer agarrado num ciclo bom. Você nunca vai conseguir acessar o outro. Deus precisa concluir. E ali aquela travessia representava essa conclusão. Representava esse ciclo se findando. Porque sabe o que aconteceu depois da travessia? Algo muito curioso aconteceu para aquele povo. Por 40 anos eles foram sustentados pelo maná. Esse era o alimento que eles tinham. Era uma provisão que caía todos os dias. Tanto que uma parte do povo já não queria mais, estava cansado de comer o maná. Estou cansado de viver de provisão, pastora. Estou cansado de Deus só me dar o dinheiro para pagar minhas contas. Era isso. Mas sabe o que aconteceu depois da travessia? Esse povo começou a comer da herança. A Bíblia diz, lá em Josué 5:12, eu não vou ler inteiro, mas fala que eles passaram a comer o fruto da terra. Deus deseja te levar para um novo tempo, meu irmão. Você não vai mais viver só de provisão. Você vai desfrutar dos frutos da conquista, da herança que Deus tem para você. Mas você precisa alinhar seu coração. Porque Deus não vai levar você se você tiver com um olhar de gratidão para o maná, reclamando do maná. Porque tem gente que nem maná tem. Mas há um perigo, porque também há pessoas que vivam eternamente do maná. Tô aqui, pastor, eu tenho o suficiente. Pago as contas do mês. Às vezes fica faltando um pouquinho, entra no cheque especial, mas ufa, passei. Deus não tem essa vida para você. Deus tem uma vida de multiplicação para você. E a travessia do Jordão é para isso. É para mudar um ciclo. É para mudar um tipo de alimento. Talvez até esse jejum, você era uma mulher que lia pouco a Bíblia. Eu quero declarar, você vai mudar o seu alimento. Você vai se apaixonar pela Bíblia. O Espírito Santo vai produzir, sabe, em você desejo de você conhecer mais. Há pessoas aqui vivendo de experiências antigas. Palavras antigas. Ah, lá atrás. Ah, quando eu fui levantado líder. Ah, quando Deus fez isso. Deus deseja te levar à novidade de vida. Há um tempo novo. Chegou o tempo da colheita. É tempo de se posicionar. Sabe por quê? A multiplicação não vai vir sem oposição. O diabo vai se opor, já tem se oposto contra a sua vida. Mas você precisa se encher de fé e crer. Crer que Deus está mudando um ciclo. Sabe o que é maturidade espiritual? É discernir quando Deus muda a forma de agir. E de tempos em tempos, Deus muda a forma de agir. Ele não muda princípio, mas Ele muda a forma que Ele fala conosco. Elias ouviu Deus, muitas vezes, pelo fogo, pelo poder. Mas chegou um tempo que ele teve que aprender a ouvir Deus pelo sussurro, pela brisa suave. Porque Deus trabalha esses ciclos para nos amadurecer, para nos tirar desse lugar, sabe, que engessa a gente. Nós queremos o conforto. Quando eu digo conforto, não é só coisa boa, não. É a segurança. É o chão certo para se pisar. É o prático. Aprendi a fazer, agora eu faço assim até morrer. Não é assim? É tudo o que a gente quer. Mas Deus trabalha para que a gente cresça. Um novo tempo também, depois que mudou o ciclo, que agora não mais se vivia de provisão, eles não mais tinham somente aquilo, aquele tipo de alimento, aquela restrição de comida, não, agora eles viam as árvores, eles viam os frutos, eles podiam desfrutar, eles podiam se deliciar. Ai, que vontade de comer um morango, comi o morango.
Ai, que vontade de comer uma manga. Comia manga. Antes era só o maná. Mas agora, sabe o que Deus trabalhou nessa transição? Ele trabalhou também uma mudança de identidade. Porque antes do Jordão, aquele povo, sabe como que era conhecido o povo de Israel? Como peregrino no deserto. Como um povo que era uma mentalidade de escravo. Eles eram simplesmente sobreviventes. Talvez você está aqui assim, o diabo tem falado para você: esse semestre, se você sobreviver, já tá bom. Não aceite isso. Deus deseja, nesse ciclo, mudar a sua identidade. Aquele povo entra naquela água. A Bíblia diz que Josué seguiu as direções de Deus. Coloca os sacerdotes levando a arca à frente. Na hora que os sacerdotes põem o pé no rio, o rio se abre. Uma curiosidade, que essa situação aconteceu numa época de cheia. Não era a época que o rio estava mais rasinho. Não. Era uma época que estava... Não era a época apropriada a se enfrentar o rio. Porque Deus não tem compromisso com circunstância. Ele tem compromisso com a palavra dele. Então, quando aquele povo entra naquele rio, passa. A arca fica ali. Todos passam. Quando eles saem daquele rio, eles saem com uma outra identidade. Então eles entraram como peregrinos. Mas sabe o que aconteceu quando eles saíram? Eles saíram como conquistadores. Algo aconteceu. Quando os inimigos viram o que Deus fez, a Bíblia diz que caiu um temor, tristeza no coração dos inimigos. Aquele povo que antes era só peregrino, sobrevivente, errante no deserto, agora está causando medo nos inimigos. É isso que quando você decide seguir a direção que Deus te deu, atravessar o Jordão, você vai viver. Você pode entrar, às vezes intimidado. Você pode entrar, sabe, entristecido, com insegurança, mas você não sai da mesma forma. Você sai como conquistador. Então o ambiente mudou. Olha o que a Bíblia diz em Josué 4,14. Naquele dia o Senhor engrandeceu Josué diante do povo. E eles respeitaram Josué como respeitavam Moisés. Algo aconteceu. Josué ali só representava o líder, mas uma geração inteira, um povo inteiro foi mudado de mentalidade. Deus deseja nesse jejum mudar a mentalidade da sua vida. Se você tem vivido uma mentalidade de escassez, Deus deseja te levar a uma mentalidade de conquistador. Sabe por quê? Nós podemos viver na terra prometida. Sabe como? Com uma mentalidade do deserto. Por que o povo não entrou logo em Canaã? Aquele povo que saiu do Egito. Porque eles tinham uma mentalidade de escravo. E para viver em Canaã, precisava ser conquistador. Para onde Deus quer levar você, você não pode aceitar ficar da forma que você está. Os desafios estão diante de você, não é para te atemorizar, não é para acabar com você, é para te fazer crescer, te preparar para a conquista. Então muitos continuam pensando como escravos. Entram na igreja, aceitam Jesus, mas ainda continuam com uma mentalidade de escravos. Em nome de Jesus, deixa Deus hoje, sabe, mexer na terra do seu coração. Porque Ele deseja mudar a sua mentalidade para te levar à conquista. E é Ele que faz isso. O povo não entrou naquele rio cheio de aparatos.
Talvez se fosse nos dias de hoje, a gente entraria cheio de colete salva-vida, cheio de boia. Vamos levar uns barquinhos, umas pranchas para se agarrar. Eles entraram sem nada. Entraram como um povo que não tinha destino. Mas eles saíram de lá como um povo que iria conquistar. Depois que eles atravessaram o Jordão, eles conquistam Jericó. Há a separação das tribos. Há a conquista de Canaã. Porque aquilo que Deus desejava fazer, Deus fez dentro daquele rio. Um novo tempo também impacta quem está fora. Lá em Josué 5:1 fala que antes mesmo de Israel lutar contra Jericó, os reis da terra estavam com medo deles. O coração deles se derreteu. Quando eles ouviram que que aquele povo tinha passado dentro de um rio e o rio abriu, eles tiveram medo. Aquele povo não precisou fazer nada, Deus fez. Deixa eu te falar, aprenda a seguir aquilo que Deus está te dando de direção. Você não precisa fazer muita coisa, você somente seguir, é Deus que vai vencer os seus inimigos. Ele vai pôr medo no coração do diabo contra você. Nunca se esqueça, o nosso testemunho fala. O nosso testemunho fala. Como nós lidamos com as nossas guerras, falam dentro da nossa casa. Não adianta você vir a um culto, participar de uma célula, se você não lutar para crer. Porque as nossas atitudes falam. E Deus deseja gerar um testemunho em nós, que vai afetar a vida dos outros. Famílias te observam. Seus filhos te observam. Líderes, os seus liderados te observam. E eu não falo isso para te gerar peso, não. É para abrir os seus olhos. Que se você está em meio de guerras, Deus deseja te mudar de mentalidade. Ele deseja te levar para um novo tempo. Mas você precisa ter coragem para confiar nele. A nossa travessia no Jordão, ela pode inspirar pessoas. A travessia do seu Jordão de dificuldades financeiras, vai inspirar as pessoas ao seu redor. A sua travessia e lidar com os conflitos dos seus filhos, vai inspirar outras mães. Será que você consegue ter dimensão que Deus deseja te usar? O que eu tenho orado nessa semana, algo que Deus colocou no meu coração para a igreja. Que Deus renove em nós. Renove o nosso coração de paixão por influenciar pessoas. E quando eu digo influenciar, não é a gente ter um grupo que faz as mesmas coisas. Não, é apontar o caminho de Cristo. É levar salvação. Foi essa igreja que eu fui conquistada. Foi num ambiente desse que eu fui gerado. Um ambiente que entendia que a nossa vida tinha um propósito. A sua travessia hoje tem um propósito. Vai abençoar outras pessoas. Há um testemunho sendo escrito na sua vida hoje. E a última coisa que Deus colocou no meu coração, que aconteceu ali, foi que depois de tudo isso, sabe o que acontece? Deus manda construir memorial. Olha o que Josué 4:6 diz: para que isso seja por um sinal entre vós, e quando os vossos filhos no futuro perguntarem dizendo o que significam essas pedras. Deus, através da vida de Josué, deu uma direção ali para que as pessoas
pegassem, os sacerdotes, todos os homens, pegassem pedras e colocassem nos ombros. Depois que eles saíram desse rio, aquela pedra simbolizava aquilo que Deus fez. Eles tiraram a pedra de dentro do rio, para que todos que olhassem, os filhos vissem, soubessem: da onde que é essa pedra, mãe? Nós tiramos de dentro do rio que Deus fez nós passarmos. Ele abriu o mar para passar. Ninguém esquecer daquilo que Deus fez. Há memoriais que Deus vai estabelecer nesse jejum na sua vida. Posicionamentos que Ele está já requerendo de você. Para que esse memorial te faça lembrar que o Senhor esteve com você na travessia do seu Jordão. O alvo de Deus é que nós passemos o testemunho. Uma geração contará a outra. Você vai contar para os seus filhos naturais. Você vai contar para os seus filhos espirituais. Você vai contar o tamanho do poder de Deus. Por que nós precisamos contar o testemunho? Porque cada vez que a gente testemunha, a gente está dizendo: faz de novo, Senhor. Será que hoje você consegue perceber para onde a arca, a presença, está conduzindo a igreja? O pastor tem ministrado aqui para você ter coragem. Há um espírito sendo liberado, o espírito de fé. Agora há uma decisão no seu coração. Ou você se posiciona e recebe, ou você vai ficar do outro lado do rio. É você que escolhe. Talvez aquele povo poderia ter pensado que o Jordão era o destino deles. Mas não era. O Jordão só foi uma porta para novas conquistas. Deixa eu te falar, há desafios hoje, há problemas hoje. Esses problemas só são uma porta para Deus te levar a novas conquistas. Para de olhar para o problema. Olha para aquilo que Deus... Você está diante de grandes problemas. Deixa eu te falar. Deus vai te dar uma unção maior para resolver esses problemas. Creia. Depois do Jordão veio Gilgal. Veio a renovação da aliança. Porque aquele povo entendeu quem era Deus. Experimentou. Então ali agora houve uma renovação da aliança. Eles celebraram a Páscoa. Houve a conquista de Jericó. Depois eles começaram a conquistar, a distribuir a herança. Deixa eu te falar, depois desse ciclo, Deus vai levar você para conquistas maiores. Esse é o desejo de Deus. Usar a sua vida. Porque cada vez que você conquista no nome dEle, o nome dEle é engrandecido. A travessia era apenas o início de uma história muito maior. E eu quero falar para você, Deus começou nesse jejum uma travessia na sua vida para algo muito maior. Você consegue perceber no teu espírito? Você consegue receber e acessar no seu espírito? Discernir aquilo que o Senhor está levando você? A minha oração hoje é que você saia daqui com posicionamentos claros. Nós vamos orar. Enquanto nós vamos orar, Deus vai te dar o próximo passo. Ninguém vai sair daqui sem direção. Se você buscar, Deus vai te dar direção. Não é resolver o problema, não. Sai desse lugar de querer tudo pronto. Lembra, Deus está treinando você para ser conquistador. Você vai resolver o problema com a unção que Ele vai te dar. Não é Ele. Ai, Senhor, resolve o problema dos meus filhos, que ele acorde santo. Não. Deus vai te dar unção para você acessar o coração dos seus filhos. E você vai imprimir no coração deles a santidade. Entende? Isso é ser conquistador. Sai desse lugar, sabe? Dessa mentalidade de eu quero tudo pronto.
Eu quero a minha conta bancária recheada para eu não ter dor de cabeça. Ora para o Senhor. Senhor, me dá unção para eu multiplicar a minha conta bancária. Senhor, me dá estratégia espiritual para eu prosperar. Sai desse lugar, você que é líder. Ai, Deus deu uma palavra de multiplicação, mas a minha célula não sai do lugar. Você não precisa de pessoas, você precisa crer. Que Deus manda as pessoas quando você crê. Não retroceda. Eu creio, irmãos, que esse é um ano que Deus vai dar uma multiplicação explosiva para aqueles que creem. Mas nós vamos precisar sair desse jejum com espírito de conquista. Ah, mas o povo não está comigo. Não importa, se Deus falou, eu vou sozinho. Mas Deus vai fazer. Porque Deus ama trabalhar com pessoas assim, que creem. Porque é a linguagem dele. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Ele. Em nome de Jesus, sai desse lugar de vitimismo. Ai, porque não me ajudam? Ai, porque meu marido não faz. Seu marido não tem que fazer. Deus precisa fazer em você. Por que mudou? Porque a gente começa a criar expectativa, a pessoa perfeita. Essa mentalidade de que é coisa pronta. Quantas vezes liderando jovens, esperando o príncipe encantado. Tinha que sentar e falar, irmão, desce pra terra. Você não é princesa para ter príncipe encantado. Ninguém vem pronto. Ou você pega esse e investe nele, ou você vai ficar solteira. Escolhe. E muitas casaram, viu? Por quê? O povo coloca uma mentalidade. Para com isso. Quantas vezes atendo as mulheres? Ai, porque tô pesado, meu marido. Minha irmã, se Deus te deu um marido que não faz, ora para Deus aumentar a sua unção. Fala, Senhor, eu quero uma unção que eu vou fazer e não vou sentir. Que Deus me deu. Para de ficar olhando e falando, não, tem que mudar ele. Não, muda o meu coração. Para eu poder desfrutar dele. É mentalidade. Que em nome de Jesus você saia desse jejum decidido a não ficar nesse lugar. Esse lugar de pequenez. Esse lugar, sabe, de uma coisa já passada, enrijecida. Mas que você se abra para aquilo que Deus deseja fazer na sua vida. O Jordão representa todas as vezes que Deus nos chama para sair da segurança e entrar na dependência. Será que hoje, depois de anos andando com Deus, você tem disposição de depender de novo? No novo nível? Porque a gente depende lá atrás, constrói e acha que nunca mais precisa depender. Por isso que muitos não alcançam o tempo de conquista. Porque não tem mais disposição de depender. E de tempos em tempos, Deus nos leva a momentos de dependência. Porque é no tempo de dependência que Ele fala conosco. E Ele revela mais do coração dEle para nós. Será que hoje você está disposto a colocar os pés na água? Será que você está disposto ou disposta hoje a posicionar naquilo que Deus falou para você posicionar? Aquele povo não precisava de muita coisa, só obedecer, entrar no rio. Mas se o rio me afogar, acredite, o Senhor é maior do que o rio. O Jordão não é o seu fim, não, viu? É apenas a porta para você acessar tudo aquilo que Deus tem para você no outro tempo. Será que hoje Deus não está chamando você para atravessar a margem? Quando eu orava hoje por essa palavra, Deus me trouxe muitas pessoas que estão paradas na margem. Deus já te falou para você ir,
mas você está faltando coragem. E você está na beira da margem. Você não está conseguindo pôr o pé no Jordão. Mas você vai sair desse jejum pondo o pé dentro desse Jordão. Porque Deus vai te levar para um tempo de conquista. Não aceite ficar na margem. Chega. Sabe por quê? Essas áreas que você está paralisado, se você não olhar e decidir crer em Deus, nessas áreas Deus não se faz real. Eu lembro quando eu passei pela espera de gerar, pelos abortos. Muitas vezes o diabo falava para mim: desiste, olha tudo que você está passando. Será mesmo que Deus tem para você isso? E às vezes, naquele calor daqueles sentimentos, ficava mal. Aquelas setas tinham o poder de entrar no meu coração. Um dia orando, Deus falou para mim: você confia e acredita em mim em tantas coisas. Por que você não consegue acreditar nessa área? Aquele dia eu entendi que era questão de honra. Eu ia até o fim. Vai doer, vou perder de novo, eu vou chorar. Eu vou até o fim, até Deus mandar eu parar. Porque nessa área, Deus vai se fazer real e o diabo é mentiroso. Que em nome de Jesus, esse espírito de fé e de coragem entre em você. Sabe qual que foi o maior milagre? O maior milagre não foi o mar se abrir, irmãos. Não foi o rio se abrir. O maior milagre foi um povo inteiro aprender que não há obstáculo quando Deus está à frente. Foi um povo inteiro que entrou em Canaã, que se tornou conquistador. Então, Deus vai fazer milagres na sua vida sim, mas os milagres são pequenos. São rasos, perto daquilo que você vai conhecer do caráter de Deus. Aquele povo inteiro aprendeu que Deus era maior do que qualquer obstáculo. Então havia fé para enfrentar o que se levantasse. Será que você, hoje, está disposto a atravessar o Jordão? Eu queria chamar o pessoal do louvor, nós vamos orar. Que o Espírito hoje traga revelação ao seu coração. Em nome de Jesus, você não vai sair daqui da mesma forma. Há um tempo novo. Há uma grande multiplicação. Mas há um posicionamento que Deus espera de você. E eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar. Tem algumas direções que Deus me deu para nós orarmos. Mas a primeira delas, eu quero que você ore. E você vai falar para o Senhor: Senhor, fala comigo. Qual que é o posicionamento? Enquanto eu e Ricardo orávamos pelo jejum, nós dois tivemos a mesma visão. Deus dando a direção. E muitas pessoas se posicionando, saindo daqui, saindo desse jejum para fazer aquilo que Deus direcionou. E conforme você obedecer, deixa eu te falar, no caminho da obediência, você vai ver o milagre da multiplicação. Então eu quero